Temos agido conforme a fé que Deus tem falado, nos sacudido lá dentro? Quem tem fé não desiste. A fé é perseverante. Quem tem fé, ele persevera até o fim, até Deus abençoar, e continua perseverando em outras áreas de sua vida. Quem tem fé não consegue ficar parado. Quem tem fé não desiste jamais. Ele vai orar, vai jejuar, vai fazer campanha, vai buscar Deus, vai fazer a obra de Deus até Deus abençoar. Aleluia. Por quê? Deus não disse que vai abençoar? Deus é mentiroso? E aí, como é que fica? A fé, ela nos prova que Deus não é mentiroso. Aleluia. Agora, se eu não tenho fé em Deus, eu estou fazendo toda essa palavra mentirosa. Se eu duvido da palavra de Deus, eu estou fazendo toda a palavra mentirosa. Deus, ele disse: vou te abençoar. Área financeira, área de saúde, matrimonial, da família, área espiritual, eis que te levarei assim, que te farei assim, o rebuliço será esse. Amém? E aí, temos perseverado naquilo que Deus tem falado? Existem profecias e revelações, que estava conversando com o pastor Roberto, que nos deu a graça, o prazer de estar hoje conosco aqui, que são auto-executáveis. O irmão foi usado em profecia, na mesma hora acontece. O irmão foi usado em profecia, quando você chega em casa, aconteceu aquilo que ele falou em profecia. O irmão é usado em profecia, quando se acorda pela manhã, no dia seguinte, a profecia acontece. Agora, quantas e quantas outras profecias não são assim? E aí, o que cabe a nós? Qual é a nossa responsabilidade? Você sabe que é homem de Deus? Tu sabe que foi profeta? A palavra tocou no teu coração? Mais importante de tudo, a palavra veio em harmonia e consonância com a obra de Deus? Persevere em oração, persevere em jejuar, persevere em buscar a Deus, que ela vai acontecer. Aí a gente lembra da época que estudávamos ali no primeiro grau, segundo grau. Qual o valor de X? Aquelas equações de primeiro grau, segundo grau, equações matemáticas que a gente tinha que fazer, achar o valor de X, que é o tal da incógnita. O tempo de Deus é uma incógnita, eu não sei. Só Ele sabe. E aí? Quanto mais durar o tempo, e aí? Vamos desfalecer? Quanto mais essa bênção demorar a se concretizar em nossas vidas, vamos desfalecer? Vamos desistir? Quem tem fé, não importa o tempo, ele continua, ele persevera. Quem tem fé em Deus, não importa se é 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele continua firme, buscando a Deus, porque a fé é a certeza que ele tem, que Deus uma hora ele vai galardoar. Vou bater o pé, Deus tem que me abençoar hoje, tem que me abençoar amanhã. Ó, se daqui a uma semana não me abençoar, ó, sabe como que é, Deus? Se daqui a um mês me abençoar, não, o tempo é de Deus. A nossa responsabilidade não é bater o pé e determinar o tempo que Deus vai nos abençoar, mas é agir conforme essa fé, agir conforme essa fé, crendo, ao ponto dele nos galardoar. Galardoar é questão de tempo, ele vai nos galardoar. Eu não posso desistir por questão do tempo, ele vai me galardoar, ele vai fazer acontecer. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás com sua promessa. Prometeria e não cumpriria, falaria e não faria. Sim, ele promete e cumpre. Aleluia. Ele fala e faz. Aleluia. Deus não nos chamou para desistir. A fé, ela não permite que desistamos. Tens fé em Deus? Abrimos nós a boca e batemos no peito que temos fé em Deus? Como podemos desistir? E a nossa vida no dia a dia tem sido uma vida de desistência? E as palavras que saem da nossa boca têm sido palavras de desistência? Os nossos pensamentos, desejos do nosso coração, como estão eles em consonância com a fé? São pensamentos carregados de fé, palavras cheias de fé, atitudes cheias de fé. Como acordamos? Já reclamando, murmurando, brigando, contendendo com Deus? Mais um dia? Ou já acordamos pulando, dando glória, porque fiel é o que prometeu, fiel é o que vai fazer? Glória a Deus. Sabendo que a fé é tão importante, porque em Hebreus capítulo 3, versículo 19 diz: e vemos que não puderam entrar na terra prometida, e vemos que não puderam entrar no descanso de Deus, e vemos que não puderam entrar no repouso de Deus, e vemos que não puderam entrar em Canaã.
por causa da incredulidade, por falta de fé. E aí? Como ter fé? Ou como aumentar a nossa fé? Ó Deus, aumente a minha fé. É assim? Ó Deus, aumente a minha fé. E Deus descerá do seu mais alto trono e aumentará a nossa fé. Mais uma vez eu digo, até que essas repetições das minhas pregações não são tão ruins, não. Antigo Testamento é escrito em hebraico. Novo Testamento, escrito em grego. E fé não é em grego nem hebraico. Também não é em aramaico. Fé em latim. Por conta que, na época que Jesus nasceu, tempo do Novo Testamento, era o Império Romano que falava latim. Fide, vem da palavra fide, que significa o quê? Confiança. Se eu falo em fé, coloca na tua mente e deixa descer para o teu coração. Fé significa confiança. E o interessante é que o autor de Hebreus, ele fala muito isso. Algumas vezes ele não fala fé, mas ele fala confiança. Ora, como posso ter fé em Deus? Como posso aumentar a minha fé em Deus? Ora, como posso confiar em Deus? Aí eu faço uma pergunta para os irmãos e eu mesmo respondo. Vocês confiam em alguém que não conhece? Não. Você confia em alguém que conhece? Não. Quer um crédito, que vem do latim, credere, né? Acreditar. Eu vou no banco. O que o banco pede? Ah, tá bem vestido? Vou te dar o crédito. Tá mal vestido? Não vou dar. Ah, fui com a tua cara, vou dar o crédito. Não fui com a tua cara, não vou dar o crédito. Não. Ele pede RG, pede CPF, comprovante de residência, quer ver quanto você ganha e assim vai. Ele quer te conhecer, o dono. Agora, como podemos ter fé em Deus? Ora, conhecendo Deus. O apóstolo Paulo, ele diz, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do homem. Não, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela se confunde com o próprio Cristo. Em italiano, no princípio era la parola apodio, e la parola era Dio, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é a própria palavra. Quer ter fé em Deus? Vai ter intimidade com Cristo. Vai abrir a Bíblia, mais vezes vamos ler a Bíblia. E Deus faz, e Deus acontece, e Deus atua, e Deus provê, e Deus é bom, é misericordioso, e a misericórdia dura para sempre, e nos livra do cativeiro, e vira o nosso cativeiro, e transforma a má sorte em boa sorte, e livra da boca do leão, e livra da fornalha de fogo, e derruba Golias perante Davi. Eu vou começar a acreditar nesse Deus. Calma aí, não é que ele atua assim mesmo? Ah, mas na minha vida tem que fazer também. Assim que você vai ter fé em Deus. Como é que eu vou... Você sabe o que significa testamento? É a própria vontade de Deus. Testamento é disposição de última vontade. A própria palavra de Deus é o que Deus diz de si mesmo. Como é que sabemos quem é Deus? É Ele dizendo, ó, eu sou assim, eu faço assim, eu penso assim, o desejo do meu coração é assim. Queremos conhecer Deus? Dá para confiar. Agora dá para ir além. Agora dá para dar um passo de fé. Eu conheço a Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só a palavra que eu posso ter intimidade com Deus. Oração não é ato de intimidade. Chegaram para Jesus, discípulos, ó, podemos expulsar esse demônio não. Até que outros ali a gente até conseguiu expulsar. Mas essa legião não está saindo não. O que Jesus diz? Ó homens de pouca fé. E diz lá depois, mais abaixo, existe certa casta de demônio que sai com jejum e oração. Mas o que ele diz no início? Ó homens de pouca fé. E o que ele diz no final? Certa casta de demônio sai com jejum e oração.